Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é falando um pouquinho sobre a complicação macrovascular do diabetes, que é a doença cardiovascular. E aí, um dos focos importantes que a gente precisa lembrar no tratamento do paciente com diabetes é a prevenção de doença cardiovascular. Esses pacientes, eles têm 2 a 4 vezes mais risco de desenvolver doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral. E essa chance, né, é 1,5 a 3,6 vezes maior de morrer por doença cardiovascular. É a principal causa de óbito nesses pacientes. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado e prevenir a doença cardiovascular. Lembrar uma coisa importante, que a gente não deve fazer prevenção primária com AS ou clopidogrel nesses pacientes. Então, ou seja, o paciente que nunca teve evento não deve fazer essas medicações para prevenir, porque o risco de sangramento foi maior nesse perfil de paciente. Lembrar que se for uma prevenção secundária, ou seja, o paciente que já teve evento, aí já é diferente, aí precisa fazer. Mas prevenção primária, não. E aí a gente pega um paciente com diabetes e a gente precisa classificar esse paciente de acordo com o risco de eventos em 10 anos, certo? E aí, de acordo com isso, a gente vai classificar ele em baixo risco, intermediário, alto e muito alto. Então, na maioria das vezes, a gente vai precisar checar a tabela, porque varia de idade, né? Agora, uma observação importante. Se o paciente já tiver algum estratificador de alto risco, ele já é alto risco. E se o paciente tiver algum estratificador de muito alto risco, ele já é muito alto risco. Se ele não tiver nenhum desses fatores, aí a gente checa a idade, tá certo? E realmente tem que ficar checando a tabela. É chatinho, mas tem que checar. E lembrar que essa tabela é específica para o paciente com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. E aí, quais seriam os estratificadores de alto risco, né? Vocês vão ver que muitos pacientes com diabetes, eles já vão ter alto risco. Por exemplo, diabetes há mais de 10 anos já é alto risco. E paciente diabético com alguma comorbidade também vai entrar com alto risco. Por exemplo, história familiar de doença arterial coronariana prematura, síndrome metabólica, hipertensão, tabagismo, retinopatia diabética não proliferativa leve, doença renal, né, geralmente de alto risco, que seria a partir do estágio 3, e se o paciente tiver algum sinal de doença arteriosclerótica subclínica, que seriam algum desses critérios. Então, muitos pacientes com diabetes, eles vão ser alto risco. Então, a raridade é não ser alto risco, certo? E quais seriam os estratificadores de muito alto risco? Quando o paciente tiver pelo menos 3 critérios de alto risco, DM1 com duração maior que 20 anos, diagnosticado após os 18 anos, se tiver estenose maior que 50% em qualquer território vascular, critério de muito alto risco da parte renal, uma hipercolesterolemia grave, uma retinopatia diabética não proliferativa, moderada severa ou proliferativa, e se o paciente tiver alguma doença arterial coronariana prévia, então aí ele já seria de muito alto risco. E aí, em alguns pacientes, a gente vai precisar investigar aterosclerose subclínica. Geralmente, o exame de escolha para isso é a tomografia de tórax com escória de cálcio, que a gente pede normal, tomografia de tórax com escória de cálcio sem contraste, não precisa de contraste. E aí, quando é que a gente vai precisar fazer? Nos pacientes de risco intermediário, certo? Que é justamente porque se esses exames vierem alterados, a gente vai reclassificar esse paciente como alto risco. O exame de escolha realmente é a tomografia de tórax com escória de cálcio. E aí, a presença de calcificação nas coronárias, ele é um marcador de risco, né? Um marcador de risco de eventos cardiovasculares. Quanto maior esse score de cálcio, maior o risco. E nos pacientes com diabetes, se esse score for maior do que 10, a gente já reclassifica esse paciente como alto risco. Lembrando que no paciente sem diabetes, esse valor é 100, tá certo? Aqui só mostrando para vocês uma tomografia. Nessa letra A não tem calcificação, na letra B tem um pouquinho de calcificação e na letra C a gente já tem uma calcificação bem mais importante. E aí a gente tem outros exames para investigar a aterosclerose subclínica, como um ultrassom Doppler de carótidas, certo? E aí qualquer placa é suficiente para reestratificar o paciente em alto risco. E aí geralmente a gente vai ver, o ultrassonografista vai ver essa placa no exame, tá certo? Outro exame que a gente pode fazer é o índice tornozelo braquial. Aí a pessoa tem que saber fazer, é um exame, simples, dá para fazer tranquilamente, mas tem que ter um sonar, então assim, realmente é difícil você fazer na prática. Você precisa de um esfigmomanômetro e um estetoscópio sonar Doppler, e aí você vai ver a medida nas artérias braquiais e as medidas nas artérias tibiais anteriores ou posteriores. Você vai pegar a maior dessas duas e vai dividir, que é o índice tornozelo braquial. E aí, se esse índice for menor do que 0,9, ele vai estar associado a elevado risco cardiovascular. E aí, como vocês podem ver no vídeo, a gente vai justamente
ver essa pressão nas artérias tibiais, né? E aí vai pegar o maior valor. Vai pegar o sonar, né? Passar o Doppler, ver se tá com fluxo. Então, realmente é um exame que você precisa desse sonar. E isso não tá muito disponível. Apesar de ser simples, geralmente a gente não vai conseguir fazer na prática. Aí vê a pressão. E aí, certo, mas assim, a gente vê que a tabela tem um monte de número, um monte de coisa, é complexo, né, ver, e você ter essa tabela salva no seu celular, enfim, ter anotado. Mas, de uma forma geral, o que você precisa pensar? Se o paciente tiver menos de 10 anos de diabetes tipo 2, você vai checar a idade e checar a tabela. Se o paciente tiver mais de 10 anos de diabetes, ele já é alto risco. Se o paciente for diabético e alguma outra comorbidade, especialmente as comorbidades mais simples, síndrome metabólica, hipertensão, tabagista, retinopatia diabética, então ele já vai ser pelo menos alto risco. Então, assim, de uma forma geral, a gente já vai precisar tratar esse paciente como alto risco. E aí, como é que a gente vai tratar, né? A gente, de acordo com o risco, a gente vai precisar ou não começar estatina. Aí, se o paciente for baixo risco, essa estatina é opcional. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa, mas geralmente você não tem a obrigatoriedade de começar. E a gente geralmente não começa. E o alvo desse LDL seria abaixo de 100. Se o paciente tiver risco intermediário, você pode começar a estatina e qualquer estatina. E aí o alvo também seria um LDL abaixo de 100. Então, se o risco for alto, a gente já precisa começar a estatina. Pode ser qualquer estatina de qualquer potência, mas tem uma tendência de começar já perto de uma alta potência. Lembrar que o alvo do LDL é abaixo de 70. Certo? E o não HDL é sempre mais 30 do LDL, certo? E muito alto risco, a gente precisa começar uma estatina de alta potência e esse alvo é menor do que 50. Então, é bem baixo o valor do LDL. E aí, quais seriam as estatinas de potência moderada? Que aí vão promover uma redução de LDL de 30% a 50%. A gente tem a Simva. Então, a simvastatina de 10 a 40 até a dose máxima é média potência, então não é alta potência. Então, a gente tem a pravastatina, a torva de 10 a 20, rosuva de 5 a 10 e a pitavastatina também, qualquer dose, seria média potência. Quais seriam de alta potência? Que aí promovem uma redução maior de mais de 50% do valor do LDL. A torva de 40 a 80, rosuva de 20 a 40 e a associação de ezetimiba 10mg com simvastatina de 40. O ezetimiba é uma outra classe de medicação, não é uma estatina, né? Ela diminui a absorção de colesterol via intestino, mas é uma medicação também potente que, quando associada à estatina, a gente consegue aumentar ainda mais essa potência. E aí, lembrando, alto risco, a gente precisa focar nessa redução de pelo menos 50% do LDL ou um LDL abaixo de 70 e lembrar, a gente vai monitorar esse exame. Começou a medicação, a gente repete depois de 3 meses. Se continuar fora do alvo, a gente pode aumentar a dose da estatina, trocar a estatina ou até associar o ezetimiba. E aí o ezetimiba ele pode ser associado com a simvastatina, pode ser associado com a rosuvastatina, com a torva. Então, assim, para você aumentar essa potência. Mas ezetimiba sozinho a gente não usa tanto. E aí, em relação à questão de doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, nos novos guidelines luso-brasileiros, existe realmente essa tendência de quando o paciente tiver uma doença arterial coronariana, a gente já começar com terapia dupla, independente da glicada. Quem lembra na aula anterior, quando a gente tem uma glicada a partir de 7,5, a gente tende a começar a terapia dupla. Mas no paciente que tem doença arterial coronariana, a gente já tende a começar a dupla, independente da glicada. E aí, realmente, E aí, a preferência seria o inibidor de SGLT2 ou um agonista de GLP-1, que são medicações que mostraram melhora de desfecho cardiovascular associados à metformina. E aí, caso a glicada não continue no alvo, a gente tenderia à terapia tríplice. Óbvio que a gente precisa avaliar a questão de custos, são medicações caras, então muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, especialmente as duas medicações. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. E aí, a gente pode associar uma sulfonilureia ou até uma insulina, dependendo da glicada e do caso do paciente. Lembrar que se o paciente tiver diabetes e insuficiência cardíaca, a preferência é de inibidor de SGLT2, certo? E aí a gente associar também começar com terapia dupla, independente da glicada. E aí a mesma história, caso realmente não glicada fora da meta, a gente avaliaria terapia tríplice e assim vai.